Boa noite a todos. Um feliz 2021 para todos, com muita paz, com muita alegria, com muita esperança, com muito trabalho. Possamos chegar no fim desse ano, olhando para trás e falando, mas esse ano fizemos bem o ano. Que a gente consiga olhar para trás e perceber isso. Nós vamos começar a conversar um pouquinho hoje sobre o último capítulo da Gênesis, do livro A Gênese, que é o capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Então, é um assunto bastante interessante, que pode gerar muitas dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de perguntar, não deixem de expor as dúvidas ou até alguma ajuda que queiram ilustrar. Sempre nós estamos abertos a isso. Então, vamos começar. Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. Em que sentido se deve entender as palavras proféticas de que os tempos marcados por Deus são chegados? Então, Jesus, lá no final do Evangelho de Mateus, ele começa falando, que haverá guerras e haverá tal coisa, mas ainda não chegou ao fim, tal. Quando ele fala daquela parábola que o Deus que ele chegará num trono cercado de anjos, separará os bodes das ovelhas e colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E para as ovelhas ele dirá que bem-aventurados sois, porque estive fome, deste-me de comer, estive sede, deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava preso ou doente e foste me visitar. Quando fizemos isso, Senhor? Toda vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeram. Então, essas passagens, elas são tratadas por todas as religiões como o final dos tempos, como a extinção da Terra. E nós, no Espiritismo, sabemos que a Terra não vai se extinguir. Um dia vai, mas é daqui a milhões de anos ainda, não agora. Então, é sobre esses tempos que são chegados que nós vamos tratar hoje. Então, vamos voltar. Em que sentido se deve entender as palavras proféticas de que os tempos marcados por Deus são chegados? Então, tem dois tipos de pessoas que Kardec coloca. Tem os incrédulos que não acreditam em Deus, que não dão importância nenhuma para esse fato. Eles não acreditam mesmo que esses tempos são chegados, acreditam que tudo acaba após a morte. Então, eles não acreditam em nada disso. Mas também, para a maioria dos crentes, esses tempos serão uma coisa mística, sobrenatural, o mundo acabará, Então, Kardec fala, os dois estão enganados. Tanto aqueles que não creem que existe um Deus, que Deus tem uma lei perfeita, que tudo segue essa lei de Deus, não há sobrenatural, mas tudo segue a lei de Deus. E para a maioria dos crentes que creem nos milagres, na parte mística, no sobrenatural. Então, Kardec vai até explicar. As duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira naquilo que implica a negação da providência, ou seja, a negação de Deus. Então, nós temos que sempre lembrar que desde a formação dessa terra, Jesus, como Espírito, além de puro, Cristo governa esse mundo. Então, em nome de Deus, delegado por Deus, Jesus cuidou dessa terra desde a sua formação. Até hoje ele cuida dessa terra e de todos os seus habitantes. Então, ele e todos os seus emissários, tanto emissários desencarnados como muitos encarnados que vieram com a incumbência de ajudar no trabalho de amor de Jesus,
participaram durante toda a formação da Terra. E muitas pessoas, aqueles descrentes de tudo, não acreditam nisso. Mas aqueles crentes que também estão enganados, porque a segunda parte daquelas pessoas, né, naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Ou seja, essa passagem que vai acontecer na Terra, na verdade, já está acontecendo. Nós vamos ver daqui a pouco, já começou lá, depois da passagem de Napoleão sobre a Terra, quando já programou-se a vinda do Consolador prometido. Então, já é coisa de 200 anos que nós já estamos nesse processo de transformação. Não vai começar agora ou ainda irá começar, não. Desde o começo do século XIX, desde o início do ano de 1800, já estava programado, já começou este período. Então, vai se dar tudo de forma natural, sem grandes transformações físicas do planeta. Mas, nós vamos ver, já era previsto, já com grandes transformações sociais, isso sim, que teve já da época de Kardec para cá e continuará existindo. Submetida à lei do progresso, a Terra progride fisicamente e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Então, conforme o mundo vai evoluindo, olha, a Terra já passou por duas fases, né? A fase primitiva, que quando começaram a habitar os primeiros homens, primeiros humanos aqui na Terra, que não se sabe ao certo quanto, uns falam de 200 mil, mas ninguém tem essa certeza. Até a chegada dos capelinos, aproximadamente de 20 a 25 mil anos atrás. Nesse período, a Terra esteve como um mundo primitivo. Já a partir dos capelinos, que vieram para cá em expiação, né, para que eles conseguissem, pelo trabalho, já tratamos bastante disso, pelo trabalho bem pesado, bem rústico, deixarem para trás a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que a Terra passou a ser um mundo de expiação e prova. E, na continuação dessa evolução do planeta, nós estamos já no processo de passar para um mundo de regeneração. Então, a Terra, a parte física foi melhorando. Há 500 anos, o Brasil era só mata, índio. Aqui em Marília, onde nós estamos, por exemplo, há 100 anos só tinha mata também. Então, a Terra vai se tornando mais apta para mais e mais pessoas habitarem, o mundo vai dando condições para isso, mas os espíritos também estão nessa fase de progresso, acompanhando o mundo. Esse duplo progresso se cumpre de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, ou seja, sempre há um progresso, mas nós não percebemos que ele vai devagar, mas de vez em quando vem uma coisa que adianta bastante. Muitas vezes fenômenos até bastante perturbadores, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Olha quanto mudou. As revoluções, de Kardec para cá, tivemos a Revolução Russa, tivemos a Revolução na China, e diversas outras transformações na Europa, a formação quando tinha a parte comunista e a parte capitalista, depois diluiu-se toda aquela cortina de ferro. Então, houve mudanças e mais mudanças. Então, tem essa parte gradual, mas tem outras mais bruscas. E aqui nós estamos passando, já, como eu falei, desde o início de 800, é bastante brusca, porque é uma mudada, é um salto, é um degrau a mais que a Terra vai subir. E nesse degrau a mais,
ela vai se tornar bem melhor para os que aqui habitarem. Então, mas mesmo assim, você vê que as coisas naturais transcorrem dentro da naturalidade, ou seja, há 200 anos já está acontecendo. Um dia, numa entrevista do Chico, não sei quem perguntou se essa fase acabaria agora, e Emmanuel falou, olha, vai acabar, Emmanuel falou para o Chico, ele falou, Emmanuel está falando aqui do meu lado, que essa fase vai acabar só no ano 3000. É lógico que no ano 3000 vai sedimentar o mundo de regeneração, mas a mudança se dará bem antes disso, mas vai terminar mesmo no ano 3000. Quer dizer, as coisas acontecem sem milagres, vão acontecendo de acordo com a natureza mesmo. O progresso da humanidade se efetua de acordo com a lei da natureza, que são a obra eterna da sabedoria de Deus. Então, as leis de Deus acontecem, a vontade de Deus acontece. Então, não tem como não acontecer. Então, essa passagem da Terra de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração vai acontecer. Pode demorar mais um pouco, menos um pouco, de acordo com Deus, não, de acordo com nós, os espíritos que aqui moramos. Mas não tem como barrar essa lei de progresso que a Terra vai passar, por ser uma lei de Deus. Quando a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. Então, esta progressão da Terra se deu bem lá de trás, né? E Jesus veio há 2000 anos preparar-nos para essa passagem. Ou há 2000 anos Jesus já chegou aqui. O governador da Terra veio encarnado junto a nós para vivenciar o amor, dando-nos exemplos de como ser melhor na vida, mostrando um Deus, como já vimos, um Deus que ele chamou pelo melhor nome que ele podia chamar, chamando de Pai. Quem já não era com Jesus, nós vamos ver que o Deus não era mais o Deus dos exércitos, que punia, que a gente devia temer, e sim um Pai amoroso e bom, que só nos manda coisas boas. Então, chegou esse momento marcado por Deus para acontecer essa mudança. A humanidade cumpriu agora incontáveis progressos. Resta-lhes um imenso progresso a realizar. É de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Kardec falou isso há 160 anos atrás. Veja bem, e nós estamos com essa dificuldade ainda de vivenciar a caridade, de vivenciar a fraternidade, a solidariedade. Então, do lado das coisas materiais, da inteligência, já progredimos bastante. Nós vemos a parte tecnológica, quanto progresso houve. A gente fica abismado de ver tudo que o homem consegue fazer já na parte tecnológica, mas ainda temos dificuldade de deixar o orgulho, o egoísmo e a vaidade para trás. Mas uma mudança tão radical não pode se cumprir sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias. Como eu já falei, de Kardec para cá, quantas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, fora as outras guerras, revoluções, mudanças políticas de países que um dominava o outro, impérios que, por exemplo, o Império Britânico, que se dissolveu. Então, houve muitas mudanças próprias desse tempo. Por quê? Quando tem que haver uma mudança, existem aqueles que querem a mudança. Mas existem aqueles que não querem.
estão na zona de conforto com a situação que está. E esses, algumas vezes, são mais aguerridos do que aqueles que querem a mudança. Então, vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, mas chega uma hora que tem que mudar, as coisas acontecem. De repente, vem, por exemplo, um espírito muito evoluído como o Gandhi, que chegou na Índia e libertou aquele país do poderio inglês sem violência nenhuma. Uma pessoa só, um espírito mais adiantado, que chegou e mobilizou o país para libertar-se do domínio inglês. Então, de vez em quando, vêm esses espíritos mais avançados que fazem uma coisa que já era para ter acontecido naturalmente, quando não acontece, ou rompe-se através de uma guerra, de uma revolução, ou vem um espírito mais avançado e faz com que isso aconteça. Será dessa luta de ideias que surgirão os acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, nós temos que ter muito cuidado para que nós não agucemos essa briga política, por exemplo. Porque tudo isso leva a situações muito difíceis. Então, nós temos que ter bastante cuidado nessas épocas. Porque, geralmente, nós estamos de um lado ou do outro, mas a forma com que nós agimos pode fazer com que a situação fique muito pior. Então, nós temos que ter esse cuidado. O Kardec colocou isso há 160 anos atrás. E tudo que ele falou, que ele colocou, realmente aconteceu. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque essa situação de transformação para mundo e regeneração vai demorar um pouco ainda. Então, nós vamos continuar vivendo esse problema das lutas de ideias. E, muitas vezes, cabe a nós mantermos a paz. Cabe a nós mantermos a tranquilidade, não fomentarmos lutas desnecessárias que não vão levar a nada. A gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente se deixa levar pela paixão. A Terra está submetida a revoluções periódicas, cujas causas são explicadas nas instruções dadas por dois eminentes espíritos. Então, nesse capítulo, Kardec pegou duas comunicações de dois espíritos assim superiores e colocou como base desse capítulo. O primeiro espírito que ele pegou foi Árago. Árago falou o seguinte: cada corpo celeste, além das leis simples de rotação e translação, né, a Terra rodando em volta dela, que vão surgir o dia e a noite, de translação, a Terra girando em torno do Sol, que vão mudando as estações, na primavera, verão, outono, inverno. Além disso, há muitas outras mudanças que passam no planeta, como ele coloca ali, de milhares de séculos. Tem aquela situação da precessão dos equinócios, que é 25 mil e pouco, não lembro o pouco, cada 25 mil anos, os polos mudam a inclinação. É como se, eles falam assim, é como se um peão estivesse rodando, quase caindo, quando o peão está rodando, quando ele começa a cair, ele começa a rodar meio deitado, assim. Então, a Terra muda. Essa mudança sempre vai acontecer. Então, da época que a Terra existe, quantas vezes já não aconteceu isso? Quantas vezes já não entramos numa idade do gelo, saímos dela? Mas, como nós vivemos no dia a dia, para nós não percebemos essas mudanças. A gente sabe a mudança do dia, das estações, até dos anos, mas tem muitas dessas revoluções que acontecem no globo que a gente não vai perceber, porque a gente só está vivendo aquele momento. Mas são coisas naturais. É tudo dentro da natureza, essas mudanças. O homem abarca somente as fases de uma duração relativamente curta. Então, a gente nunca vai perceber essa mudança tão brusca que tem, por exemplo, dessa precessão dos equinócios, que muda o ângulo
dos polos. A gente não percebe, porque a cada 25 mil anos, logicamente, você não vai ter esse contato. No mesmo, daí ele falou uma coisa muito importante, ó. No mesmo sistema planetário, igual ao sistema solar, todos os corpos reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são solidárias, ou seja, o que acontece aqui na Terra reflete em Júpiter, em Saturno, em todos os outros planetas. O que acontece em Saturno reflete na Terra. Há uma interligação entre os planetas. Por isso que esse progresso natural vai se dar, porque é uma coisa lógica dentro da lei de Deus, a lei do progresso. Todos os planetas vão progredindo. Então, vamos dizer que Júpiter já começou bem antes da Terra, mas nós vamos chegar lá também. Então, tudo que acontece num planeta reflete no outro. Ele fala mais. O que acontece em cada conjunto do sistema solar influencia os outros sistemas solares da mesma constelação. Cada constelação influencia as outras dentro da Via Láctea, que é a nossa nebulosa. Cada nebulosa influencia a outra. Então, estão tudo interligados os mundos. Por isso que as coisas acabam realmente acontecendo. Quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, ele fala, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo. Então, tem uma lei no universo que é de progresso. O mundo vai evoluindo. Começa como primitivo, depois ele passa para expiação e prova, depois regeneração, que é um período mais ou menos curto, depois o mundo felizes. Então, todos os mundos do mesmo sistema solar, da mesma constelação, da mesma galáxia, todos os mundos que dão condição de habitação para espíritos encarnados vão passar por esse processo. Então, a Terra não é diferente. Ele fala, não tem nada de místico. Aí ele pegou uma outra comunicação de um outro espírito que se identificou como o Dr. Barr. Ele que fala assim, a humanidade está em um desses períodos de crescimento há quase um século. Ou seja, ele falou isso em 1860 e 1870, mais ou menos no começo do século XIX, 1800, que começou essa transformação da Terra de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. E ele continua falando, o mundo dos espíritos que vos cerca sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que nele toma uma parte ativa. Olha como isso é importante. Vocês lembram no filme Nosso Lar, quem leu o livro viu isso também, que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, tocou um clarim muito dolorido assim no Nosso Lar. E aí André Luiz perguntou, o que é isso? Por que estão tocando esse clarim? Ficou tocando diversos minutos. É a espiritualidade superior convocando-nos todos para ficarmos ligados a Deus, porque a Terra vai passar por um momento muito difícil da Segunda Guerra. Então, isso refletiu em todo o mundo espiritual. O Nosso Lar, que é retratado nos livros de André Luiz, aquela colônia sobre o Rio de Janeiro, recebeu espíritos desencarnados lá na Europa da Segunda Guerra de todas as nacionalidades. Então, como foi muitos desencarnos ao mesmo tempo, então todo mundo, todas as colônias do mundo inteiro receberam esses espíritos que iam desencarnando. Então, as coisas que acontecem aqui refletem lá. E nessa época de guerra, não lembro se foi a veneranda, o próprio governador, acho que foi o governador, pediu para todo mundo ficar calmo. Por quê? Todo mundo que estava
lá no nosso lar, começou a ficar preocupado com os entes queridos encarnados. Meu Deus, será que meu filho vai para a guerra? Será que meu neto vai... Eu falo, calma, não vamos ficar perturbados aqui, nós temos que manter a harmonia. Mas esses espíritos procuravam manter a harmonia, procuravam ajudar, mas do lado do desequilíbrio também, já pensou? Quanto desequilíbrio gerou a Segunda Guerra Mundial, quantos ódios, então, todo o plano espiritual é afetado nessas mudanças. Isso que esse espírito está falando. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam. E então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois de qual o céu se faz de novo sereno. Então, essas fases muito difíceis, elas acontecem porque o homem ainda necessita do contraste, ou seja, nós só pensamos na mudança quando nós sentimos que não tem jeito de continuar naquela situação. Aí nós pensamos, vê o que passou na epidemia. No começo nós estávamos fazendo tudo certinho. Aí que parece que a coisa começou a melhorar, relaxamos. E agora apertou mais ainda. Então corremos de novo a se portar melhor. Mas por que nós somos? Por consciência? Não, a maioria de nós por medo. Precisou lotar novamente as UTIs para que a gente pensasse que tínhamos que tomar cuidado. Então, essas situações acontecem. É como quando chove muito, tem saias e sais do formigueiro. Quando saias e sais, as formigas saem tudo, acho que para deixar meio... Nunca li sobre isso, é coisa da minha cabeça. Deixar meio conturbado para os passarinhos não chegar lá e pegar tudo saindo. Elas saem todas assim. Então, nesses momentos de mudança, há uma agitação geral. E, nesse momento que estamos passando, onde a Terra está se modificando, aqueles espíritos que ainda trabalham contra Jesus sabem dessa modificação. Mas eles tentam que isso não aconteça. Então, faz com que a desarmonia cresça demais nessa época. Depois passa, quando passar vai ficar bom, mas a gente deve ter mais cuidado nessa época. Então, ele fala o seguinte, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, nós temos que ver todo mundo como nosso irmão, independente de raça, independente de religião, independente de coisa política, todos são irmãos. Quando nós começarmos a ver o outro como irmão, independente de tudo, aí sim nós estaremos começando a ser um espírito que vai morar no mundo de regeneração. Aí ele continua, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Não a fé em dogmas particulares, mas a fé em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Nós, no Espiritismo, temos uma certeza, que ninguém vai chegar bem ou mal no plano espiritual por causa da religião que tinha. Não, isso não importa nada. O que importa é quanto de amor nós colocamos nessa vida. Quanto de caridade, fraternidade, de alegria nós levamos ao coração das outras pessoas. Isso é o que importa. Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, soberanamente justo e bom, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como um filho de um mesmo pai e se estenderão as mãos. Acabará essa situação. Olha, esse não é da minha religião, esse não é do meu país, esse não é da minha raça. Vai acabar tudo isso. Porque nós vamos ter a certeza, todos aqui nesse mundo, que o Deus, que existe Deus, que ele é muito, como está ali, muito
infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso e trata todos os seus filhos com muita bondade. E o mal que existe ainda na Terra, nós já tratamos isso lá no estudo do bem e do mal da Gênesis, nós sabemos que é fruto da nossa ignorância ainda. Um dia que nós aprendermos como é bom ser bom, nós todos vamos deixar esse mal para trás. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a paz e a fraternidade. A inteligência ajuda muito, mas se ela não estiver aliada ao progresso moral, ela pode levar muitas dores, ela pode levar verdadeiros desastres quando nós se deixamos levar por um instinto egoísta, pelo nosso orgulho de acharmos melhor que os outros. Então, só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens. É nisso que deve ser, esse que deve ser o nosso foco aqui nessa terra, de procurarmos se tornar melhores, sem ficarmos nos condenando, não, aceitarmos do jeito que nós somos e procurarmos a cada tempo se tornar melhores, como eu era um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás. A geração nova. Agora nós vamos começar um outro item dentro desse capítulo muito importante. Como que vai ser essa geração? Quando a Terra passar para o mundo de regeneração, como vão ser os espíritos aqui encarnados? Para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela seja povoada somente de bons espíritos, encarnados e desencarnados, que quererão somente o bem. Continuando. A Terra não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. Ou seja, não vai haver uma coisa que vai chegar e acabar com o mundo. A gente vê muito isso em filme, né? O homem abusou tanto que acabou tudo, está tudo num gelo só. Não vai ter essa situação. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, ou seja, nós nem vamos percebendo. Como que ele vai colocar aqui, viu? Uma parte dos espíritos que nela se encarnam não se encarnarão mais. Em uma criança que nasce em um lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e levado ao bem. Então, a mudança já está se dando de 200 anos para cá. Então, cada vez vão nascendo espíritos mais harmonizados. É lógico que Deus sempre vai dar oportunidade a todos nós de encarnarmos. Então, muitas vezes, reencarnam espíritos bastante indisciplinados, ainda com uma carga muito pesada de orgulho e de egoísmo, que geram muitos problemas aqui na Terra, mas pela infinita justiça de Deus, ele tem que dar oportunidade para todos nós reencarnarmos. É por isso que nesses tempos, isso parece que aguça um pouco mais. A nova geração distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Muitas vezes a gente vê isso nessa geração que tem de 20 anos a 30 e poucos anos, nós percebemos que já há uma mudança. Já há uma mudança. Eles estão mais ligados à parte eu vou meditar mais, eu vou querer... Então, eles estão sendo voluntários de um monte de ONGs diferentes. Então, é uma perspectiva nova de vida. Não, isso aí é muito importante. Não será composta de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que... É isso que a gente tem que prestar atenção. Mas daqueles que, tendo progredido,
estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, essa terra não vai ficar cheia de Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo, São Francisco de Assis, não. Somos nós mesmos que passaremos a olhar o mundo de forma diferente. Passaremos a ver nossos irmãos de forma diferente. Ainda teremos dentro de nós muitas coisas a serem trabalhadas, mas já estaremos mais despertos para esse trabalho, para essa mudança. O que distingue os espíritos atrasados? É, primeiro, a revolta contra Deus. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com a revolta que muitas vezes nós agasalhamos no coração. Vamos lembrar, quando nós falamos dos capelinos, que os arianos, que ficaram todos na Terra, né, quase todos aqui na Terra, não voltaram lá para o planeta de Capela, porque eram muito revoltados, muitíssimo revoltados. Então, a gente tem que tomar cuidado com a revolta. Nós percebermos como Deus é bom com todo mundo. Então, se alguma coisa não está boa, ela tem uma razão de ser, de nós se tornarmos melhores para que ela deixe de acontecer. Então, é muito importante isso. Então, o que distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Então, se achar é o orgulho mesmo. O orgulho e o egoísmo é a fonte de todos os nossos males. Também a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, enfim, o agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Nós termos coisas materiais não tem problema, desde que o nosso foco principal seja a nossa mudança íntima. Mas se nós focarmos só no material, a gente vai conseguir, mas nós perdemos o objetivo de nossa vida, que era se melhorar. Então, nós temos que ter esse cuidado mesmo. Por essa imigração, olha a coisa mais importante, o Kardec deixou claríssimo isso, que é muito importante. Por essa imigração dos espíritos, não é necessário que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, é que retornarão, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias do exemplo. A aparência neles era pior que o fundo. Emmanuel fala o seguinte no Caminho da Luz: milhões de espíritos que não conseguiram acompanhar o progresso daquele planeta da Estrela Capela vieram para o Brasil. Milhões. Mas ele não falou centenas de milhões. Milhões e até 99 milhões. Na Terra, contando os 7 bilhões que existem, vamos pôr mais 3 ou 4 vezes no plano espiritual, esse milhões dá no máximo, 0,3% da população. Se for ver, é até bastante gente, mas nós temos que fazer tudo para que esse número diminua. Então, ele fala o seguinte, que não vão ficar aqui só esses espíritos que já estão bastante dedicados ao bem. Não, esses vão ser os modelos, exemplos. O que vai acontecer? Por exemplo, Emmanuel diz que diz que encarnou já no começo desse século. De repente, espíritos como Emmanuel começam a administrar estados, países. Então, quando esses espíritos chegarem numa condição dessa, eles vão dar exemplo de honestidade, exemplo de amor, exemplo de dedicação. Então, todos vão percebendo a mudança. Então, isso vai se dar de uma forma lenta, mas de uma forma assim, de repente, a gente viu que aqueles costumes que eram, já não existem mais.
Olha, nós já percebemos isso. É só eu que tenho 60 anos, 63 anos. Da minha infância para cá mudou-se muita coisa. Muita coisa que as pessoas aceitavam há 60 anos, hoje ninguém mais aceita. E daqui para frente vai se tornando cada vez mais a parte de fraternidade, de amor. Olha, antigamente era normal qualquer criança pegar um estilingue, uma espingardinha de pressão, sair matando passarinho. Hoje nenhuma criança faz isso. A gente não vê por quê. Não é só porque tem uma lei que proibiu matar passarinho. Não, porque a própria criança ela vai sentir muito de matar um passarinho. Então, nós já estamos nesse processo de mudança. Nisso serão ajudados todos nós que ainda não somos esses espíritos bem mais avançados, serão ajudados por espíritos benevolentes que interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhe o falso caminho que seguir. Pelas nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para seu melhoramento. Porque a solidariedade perpétua, porque há solidariedade perpétua entre mortos e vivos. Ou seja, uma das coisas por qual nascemos, além da nossa própria mudança íntima, é colaborarmos para que mais e mais e mais pessoas fiquem aqui. Para que, se depender de nós, nenhuma pessoa saia desse mundo. Então, cabe a nós esse trabalho de levarmos o Evangelho de Jesus, mostrarmos a importância do amor, da fraternidade, da caridade, de uma forma bastante clara, para que mais e mais pessoas, inclusive nós, possamos ficar aqui nesse mundo. A regeneração da humanidade não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Basta começar a ver o outro como irmão, basta querer o bem do outro, procurar ajudar, não pensar só em nós. Então, essa modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídas à influência perniciosa do mundo. Então, com essa chegada cada vez mais de espíritos mais evoluídos, o exemplo deles, a forma de vivência deles vai dando um exemplo. Então, a maioria de nós vai seguir esse exemplo bom. E assim, mesmo não tendo uma modificação total ainda nas nossas más tendências, mas só a disposição de querer melhorar, de querer fazer o bem, já é o suficiente. Então, eu acho que eu tomei 2 minutos de vocês, mas agora eu abro para, aproveitando que o Donizete está aqui, eu sempre falo isso, porque ele tem uma bagagem muito grande para nos ensinar. Eu abro para perguntas, para contribuições, um assunto tão importante que é o último capítulo da Gênesis. Eu penso assim, que esse momento atual da pandemia também vai servir para um grande salto também para a humanidade, para o progresso, né? Não para todos, mas para a maioria. Vai servir, não? Vai sim, Anete, porque a gente percebeu, por exemplo, essa pandemia, eu estava pensando agora à tarde, geralmente essas doenças mais graves tiravam muitas vidas na África, né? Você percebeu que essa pandemia não. Essa pandemia, ela afetou mais os países ricos, né? Mais o Ocidente, aqui onde nós estamos. Então, ela fez com que, mostrando de forma bastante clara, que o poder material, ele não resolve quase nada diante de uma situação igual a essa. Então, quanto mais nós formos aprendendo isso, ela vem mostrar de forma bastante clara isso. Eu podia ter todo o dinheiro do mundo. Se eu não me cuidasse, eu podia chegar no hospital mais caro do Brasil, por exemplo, no Einstein, no Sírio-Libanês de São Paulo, mas eles não iam conseguir manter a minha vida. Então, a pandemia ensina bastante mesmo.
Obrigado, Anete. Donizete, por favor. Eu só ia dizer que nesse processo de transformação, os espíritos não falaram da nota de corte. Isso. A gente não sabe. Vamos imaginar de 0 a 10, quem é que fica, quem é que vai. Por isso que deve haver um esforço da nossa parte para garantirmos o lugarzinho por aqui. Então, se a nota de corte, se a gente imaginar que a nota de corte é 5, é melhor a gente estudar bastante para tirar 7. Porque se a nota de corte deles for 7, a gente fica por aqui. Então, as provas que nós vivenciamos, as lutas, as dificuldades, os problemas, são exatamente testes para que a gente possa avaliar a nossa condição interior. Por exemplo, aparece alguém que fala alguma coisa que nós não gostamos. Como é que eu reagi? Com serenidade, calma, ou com agressividade, tentei agredir e grudar no pescoço do outro? Então já dá para a gente ter uma ideia dos problemas, das nossas reações em relação ao problema, para a gente ir avaliando as nossas condições interiores. Isso mesmo. É importante a gente sempre lembrar que muitas vezes tem pessoas que, por serem assim, de alguma forma agressivas no trato, mas de algumas vezes, nisso eles têm que melhorar. Mas apesar disso, quando precisa dela, ela corre e ajuda. Então a gente não pode rotular ninguém, porque tem pessoas que parecem tão boazinhas, mas ela não tem uma capacidade de ajudar ninguém, né? Então, não dá. É uma coisa assim, quanto mais nós percebermos no outro como irmão, que é uma luta a gente perceber isso, pensar que o nosso irmão não é só quem nasceu filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas toda a humanidade, principalmente aqueles que a gente tem dificuldade de aceitar, né? Porque os que a gente gosta é fácil, mas até aqueles que a gente tem dificuldade de aceitar, seja do lado de raça, seja do lado político, seja do lado de que for, é o trabalho de aceitar a pessoa e querer o melhor para ela, né? Ô Edson, Donizete, né? Assim como Donizete mesmo agora ponderou, de nós permanecemos na Terra, né? E às vezes nós achamos que nós vamos para outros mundos melhores, quando se nós ficarmos, permanecemos aqui, já é um progresso muito grande. Agora, sim, nós poderíamos afirmar ou dizer que o espírito que não permanecer aqui, que irá para outro mundo, não seria uma regressão, né? Igual os capelinos. Eles foram banidos para cá. Então, o espírito estacionou na evolução, ou nós podemos dizer, ele regrediu, apesar de nós sabermos que ninguém regride, espírito não regride na evolução. Não há regressão, não. O que acontece, por exemplo, nos capelinos nós estudamos isso, que eles vieram para cá com 2 objetivos. Um, ajudar os espíritos primitivos que aqui estavam, porque Deus sempre age nas criaturas pelas criaturas. Então, eles tiveram esse objetivo de ajudar, e aqueles mais revoltados que foram os arianos foram os que mais cumpriram esse objetivo, foram aqueles que casaram onde eles dominavam, eles casaram com as mulheres, foram o que mais levaram a cultura para eles. Mas eles tinham outro objetivo também, que é no trabalho duro, no trabalho rude, conseguir tirar de dentro do coração o egoísmo e o orgulho. Então, precisava ser uma chacoalhada. Mas tão logo, por exemplo, os foram habitar o Egito, foram os primeiros que voltaram lá para aquele planeta. Então, tão logo a pessoa consiga, com aquele chacoalhão que leva a melhorar-se, aí ele volta já para aquele planeta. Então, como Deus é infinitamente bom, ele não quer nenhum mal para um dos seus filhos. É que essas situações são necessárias
para fazer o espírito, para aumentar a vontade do espírito e se tornar melhor. O Donizete, não sei se podia complementar. É só uma questão de ajuste. O espírito, ele realmente não regride, mas esse espírito cruel, violento, agressivo, ele vai ficar em desarmonia com a humanidade mais amorosa. Então, tanto ele vai ficar desajustado, quanto que a nova humanidade também fica desajustada. Então, o que é que faz a justiça divina? Coloca cada um nos seus devidos lugares. Então, esse espírito mais rebelde, ele vai para um mundo que é propício ao seu padrão evolutivo. Só que é interessante aí que nesse mundo ele vai ser mais evoluído em relação àqueles que são os naturais daquele planeta. No que aumenta a prova na universidade, porque vai citar o orgulho. Então. Ele vai ter que trabalhar isso numa coisa que vai excitar o orgulho. É sempre assim, né? É sempre prova, né? Cada um vai ser testado, tanto que se ele consegue passar, ele pode voltar para o planeta. Correto. Muito obrigada. Rodrigo, pois não. Minha pergunta é o seguinte, vocês falaram que não há regressão, né? E no caso de um suicida? Não, ele não regride, o Rodrigo. O suicida foi num momento de quase loucura que ele comete um ato que vai realmente atrapalhá-lo por mais de uma vida. Mas não é por causa disso que ele se tornou pior do que era. O que ele já tinha de conhecimento intelectual, o que ele já tinha de amor no coração, ele nunca mais perde. Por isso que fala que regride. A gente pode, numa vida, nunca, você não vai voltar para trás, mas você aumentar suas responsabilidades pelo monte de desequilíbrios que você gerou para outros e até, no caso do suicida, para ele mesmo. Então, ele gerou uma necessidade, muitas vezes, de reparar em uma ou mais vidas por um ato impensado, né? Mas o que ele já tinha de amor, o que ele já tinha de inteligência, ele não perde. O que nós precisamos aí é ter um olhar espiritual. Porque a gente olha para a pessoa com um olhar humano. Se aquela pessoa era tão boa e agora aos 60 anos cometeu um crime, nós estamos olhando para o aspecto humano. Mas nós temos que ver o espírito. Aquele espírito que se esforçou durante 60 anos, às vezes chegou nesse momento para suportar um teste. E ele apenas se mostrou dentro das condições evolutivas dele. Então, o que mata, ele era capaz de matar, o que rouba, era capaz de roubar, e assim por diante.